Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Isaías 37 e versículo 14, está escrito assim: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. Levanta assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Fale com Deus e creia que Ele vai te atender, Ele vai falar contigo. Pai querido e Deus amado, nós oramos pedindo que o Senhor venha falar conosco, pois é assim, Deus, que nós sobrevivemos espiritualmente falando, é através da Tua palavra. Necessitamos da Tua palavra, queremos a Tua palavra. Fala, Senhor, conosco, que não seja o homem simplesmente, mas que seja, meu Deus, o Senhor, pela boca do homem, a falar a cada coração, e que todos, meu Pai, que ouvirem, receberem a Tua palavra, sejam edificados e fortalecidos, sejam abençoados e alimentados. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus. E você que crê, aplauda bem forte, bem forte. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. Vamos prestar atenção na ministração. Vamos estar ligado com a santa palavra. Amados irmãos, como tema da mensagem eu deixo uma frase, na verdade uma breve pergunta: qual é a sua afronta? Escuta, nós como servos de Deus, frequentemente ou constantemente nos deparamos com afrontas. Você, acredito, sabe muito bem o que é uma afronta, pois qual é o servo de Deus que se esforça para ter uma vida em fidelidade ao Senhor, que se esforça para viver em comunhão com o Senhor, não se depara com afrontas? Afronta dentro do seu trabalho, afronta na própria casa, no meio da própria parentela, afronta em seus caminhos. Isto é o que nós vemos, isto é o que acontece. Mas eu digo para os meus irmãos, por que as afrontas se levantam? Por que vira e mexe estamos sendo afrontados? Porque o inimigo das nossas almas, o diabo, ele não quer nos ver alegres, ele não quer nos ver felizes e contentes. O diabo, ele quer que nós sejamos afligidos. O diabo, ele quer nos humilhar a todo custo. Então, naturalmente, ele vai levantar alguém para nos afrontar. Naturalmente, ele vai fazer com que alguma situação venha surgir para que sejamos afrontados. Talvez agora, enquanto eu prego para você, você esteja lembrando de uma afronta que hoje se levanta contra a tua vida. Mas eu quero dizer uma coisa para você: esta afronta, ela só vai prevalecer até o momento que você se posicionar. Eu torno a dizer, esta afronta que hoje humilha você, que hoje tira a sua paz, só vai prevalecer até o momento que você se posicionar. No momento que você se posicionar como um filho do Deus Altíssimo, nenhuma afronta poderá mais prevalecer contra a sua vida. Pastor, mas eu não estou sendo afrontado, pastor, mas eu não sei o que é uma afronta, pastor. Talvez você esteja sendo afrontado sem saber que está. Escuta, você, servo de Deus, quando dentro da sua casa tem alguém no vício, porventura isso não é uma afronta contra você? Você, como servo de Deus, tendo que conviver com um vício dentro da tua casa? Você, como serva de Deus, sabendo que o teu esposo tem uma amante, será que isto não é uma afronta?
Você, como servo do Deus Altíssimo, está endividado, recebendo credores na tua porta, tendo seu nome sujo. Será que isso não é uma afronta? Você, como servo de Deus, que olha para a tua casa e mais parece com uma farmácia de tanto medicamento que tem, e você é obrigado a conviver com esses medicamentos, isso não é uma afronta? Eu digo, há diversas formas, diversas maneiras da pessoa ser afrontado. E tem pessoas que já se adaptaram com as afrontas da vida. Tem pessoas que já aprenderam a conviver com as afrontas da vida, e aí ela simplesmente deixa acontecer. Só que a vontade de Deus não é que façamos isto. A vontade de Deus é que venhamos a nos posicionar. A vontade de Deus é que venhamos rejeitar, é que não venhamos nos conformar com as afrontas desta vida. Nesse ano que está finalizando, esse ano de 2023, será que você não conviveu com uma afronta dentro da tua casa? Nesse ano que nós estamos finalizando, sim, este ano de 2023, será que uma afronta não se estendeu por todo esse ano e ainda prevalece até hoje? Eu pergunto, você vai permitir que isso venha se estender pelo ano de 2024? Você vai permitir conviver com esta afronta durante esse ano que se inicia? Eu digo para você, Deus quer que você se posicione. A palavra do Senhor nos mostra um homem. Esse homem era um grande rei. Este homem era um grande homem de Deus, o rei Ezequias. O rei Ezequias, ele estava bem tranquilo no seu palácio. Quando menos espera, recebe umas cartas. Essas cartas vinham das mãos de Senaqueribe. Senaqueribe era o rei da Síria, um homem ímpio, um homem perverso. Senaqueribe queria destruir o reino de Judá. Senaqueribe queria se apoderar do reino de Judá. Senaqueribe queria destruir o rei Ezequias. E ele manda umas cartas mostrando a Ezequias o seu intento. Nessas cartas existia uma afronta muito grande. Nessas cartas o rei Senaqueribe, ele dizia: eu vou tomar o teu reino, e não adianta tu confiar no Senhor teu Deus, porque isto não dará jeito. E outra coisa, eu farei você e o seu exército comer o próprio esterco e beber da própria urina. Me diga se isso não era uma afronta terrível, irmãos. Uma afronta terrível. Mas quando Ezequias recebe esta afronta, ele aceita? Não. Ele baixa a sua cabeça? Não. Ele se conforma diante desta situação? Não. Quando o rei Ezequias recebe essas cartas contendo esta afronta, ele simplesmente toma uma atitude. Sabe qual é a atitude dele? Ele leva as cartas para a casa do Senhor. Ele se posiciona. Ele logo pensa: eu sou um servo de Deus. Eu sou um filho do Deus Altíssimo. Então esta afronta não tem que prevalecer contra a minha vida. Ele pega as cartas e vai para a casa do Senhor. Chegando na casa do Senhor, ele estende aquelas cartas e apresenta ao Senhor em oração esta afronta. Ou seja, ele não se conforma com esta situação. No versículo que nós lemos, e eu leio novamente, versículo 14 diz: recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos dos mensageiros e lendo-as, subiu aonde, irmãos? A casa do Senhor. E Ezequias as estendeu perante quem, irmãos? Perante o Senhor. Ei,
o Senhor está esperando que tu faça o mesmo. O detalhe é porque tem crente hoje que pega suas afrontas e leva para o vizinho. O detalhe é que tem crente hoje que pega suas afrontas e leva para o seu parente. Nós não devemos levar os problemas àqueles que não podem resolver. Nós temos que trazer os nossos problemas para o Senhor, porque Ele é o Deus que tudo pode. Ele tem a capacidade de tirar a afronta de sobre a tua vida. Ele realmente está esperando que a igreja se posicione e lembre que há um Deus forte que peleja por sua vida. Ezequias, ele lembrou disso. Essa afronta está vindo, mas eu sou filho de Deus. Essa afronta está vindo, mas eu tenho um Deus poderoso que peleja por mim. Essa afronta está vindo, mas eu sou filho do Deus Altíssimo, Criador do céu e da terra. Eu tenho um pai, eu não sou bastardo, eu tenho um dono. E esse dono é poderoso, e esse pai é poderoso. Eu não aceito esta afronta. E Senaqueribe era um homem muito temido. Todas as nações da terra temiam a Senaqueribe. Senaqueribe era perverso e era muito poderoso. E todas as nações temiam, porque para onde ele ia, ele vencia. Não havia um reino que pudesse prevalecer diante da fúria de Senaqueribe. Mas quando ele resolve afrontar um filho de Deus, que conhece o Deus que serve, ele não prevalece. Que coisa tremenda. Ezequias coloca as cartas no chão na casa do Senhor. Ezequias dobra os seus joelhos e levanta as suas mãos. E ele vai fazer a sua oração diante do seu Deus. No versículo 15, veja a oração de Ezequias diante daquela afronta. No versículo 15 está escrito: e orou Ezequias ao Senhor, dizendo: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habitas entre os querubins, tu és o Deus, tu somente. E todos os reinos da terra, de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha. E ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Você vê que coisa interessante. Senaqueribe não mandou cartas para Deus. Senaqueribe mandou cartas para Ezequias. O objetivo de Senaqueribe não era mandar nenhuma carta ou recado para Deus. Ele queria que aquelas cartas contendo aquela afronta chegasse a Ezequias, o rei de Judá. Só que Ezequias, ele sabe se posicionar como filho de Deus. Na sua oração, ele vai dizer para o Senhor: Senhor, esta afronta é contra ti. Por que ele diz isso na sua oração? Porque ele sabe que é filho de Deus. Ele sabe que a sua vida está nas mãos de Deus. Então, se a tua vida está nas mãos de Deus, se você é filho de Deus, a afronta que vem contra ti pertence a quem? Pertence a quem? A Deus. Quando te insultam, estão insultando quem? Se você souber se posicionar, é assim que funciona. Se você reconhece o teu lugar, é assim que funciona. Se você confia no teu Deus, é assim que funciona. Saulo de Tarso, ele perseguia a igreja. E uma luz muito forte lhe apareceu no caminho de Damasco. E quando aquela luz lhe apareceu, logo ele cai cego. E uma voz brada do alto céu dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues?
Mas Saulo estava perseguindo ao Senhor? Não. No seu consciente ele estava perseguindo a igreja, os irmãos, os crentes. Mas de quem são os crentes? De quem é a igreja? É do Senhor. Então o Senhor disse para ele: por que me persegues? Duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Ei, quando você souber se posicionar, então as perseguições, as afrontas não vêm contra ti, mas contra o teu Deus. O teu Deus. Esta afronta que está dentro da tua casa te humilhando, esta afronta que está lá no teu local de trabalho te tirando a paz, esta afronta que tem se levantado contra ti, não te pertence, pertence ao teu Deus. Agora você tem que saber se posicionar. Você tem que saber se posicionar, assim como o rei Ezequias se posicionou, irmãos. Amém. O rei Ezequias, ele vai orar no versículo 17, que coisa linda: inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os olhos e olha, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo, para te afrontar. Essa afronta é tua. Essa afronta é tua, Senhor. Ele continua a orar no versículo 18, e ele vai dizer na sua oração: verdade é, Senhor, que os reis da Assíria assolam todos os países e seus deuses, e lançaram no fogo os seus deuses, porque deuses não eram senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra conheçam que só tu és o Senhor. Senhor, as nações da terra, os reinos da terra, não prevaleceram diante de Senaqueribe, porque não eram deuses, eram imagens de esculturas, eram pedaços de metal, eram coisas que não tinham vida e nem poder para livrá-los das mãos de Senaqueribe. Só que comigo é diferente. Eu sei que tu és o Deus vivo, que tem mãos e apalpa, tem olhos e vê, tem garganta e fala. Eu sei que tu és o Deus vivo, todo-poderoso, que abriu o mar vermelho, que ressuscitou a mortos. Eu sei que tu és o Deus vivo, todo-poderoso, o que criou o céu e a terra com o poder da sua palavra. Então esse Senaqueribe contra ti não pode prevalecer. Então, Senhor, age, coloca por terra essa afronta, para que toda a terra, para que todos os reinos da terra conheçam que tu és o Senhor. Aleluias! Diga para quem está ao teu lado: irmão, tu tem que ter ousadia. Se tu não for ousado, as afrontas vão prevalecer. Se tu não souber se posicionar como filho do Deus vivo, as afrontas vão prevalecer. Eu digo para você, escuta, isso é profético. Escuta, isso é profético. Nesse ano de 2024, você não vai conviver com as afrontas. Nesse ano de 2024, esse vício vai ter que sair da tua casa. Nesse ano de 2024, essas dívidas serão
serão quitadas. Nesse ano de 2024, o teu nome será limpo. Nesse ano de 2024, você será exaltado nessa terra. A humilhação vai cair por terra. As afrontas não vão prevalecer contra a tua vida, irmão. Agora vai depender de você. Vai depender de você. Esta é a vontade de Deus para nós. Esta é a vontade de Deus para o seu povo. E o seu povo, que somos nós, temos que nos posicionar. O povo de Deus, que é você, sou eu, somos nós, temos que tomar atitude, porque infelizmente tem gente que já se acomodou, já se adaptou a essa afronta e vive debaixo de uma humilhação que não tem fim. Sabe aquela mulher que todo dia vai abrir a porta para o seu esposo meia-noite para recebê-lo embriagado em casa e já se acostumou com isso, não está mais nem percebendo o tamanho da afronta com a qual ela está sendo humilhada. Aquele homem que tem que mudar a rua, virar a esquina, desviar o comércio, porque está endividado ali e todas as pessoas lhe apontam, ele já se acostumou com isso. Aquela pessoa que para comprar algo tem que pedir o nome emprestado, porque o dela já está sujo, ela tem que se acostumar com isso, ela não percebe que isso é uma afronta. Nós somos filhos do Deus vivo, nós somos servos do Deus vivo, e nós não temos que nos acostumar com esse tipo de coisa. Nós temos que andar com cabeça erguida. Não, isso não é nada de orgulho, isso é se posicionar como filhos do Deus vivo. Nós temos que andar de cabeça erguida, nós temos que andar de cabeça erguida. Quem é para estar debaixo de vergonha e de humilhação não é o povo de Deus, mas é o diabo. É o diabo que tem que andar de cabeça baixa, é o diabo que tem que ser envergonhado. O povo de Deus tem que andar de cabeça erguida. Ei, o Senhor nosso Deus, quando diz: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, é porque Ele quer que venhamos estar de cabeça erguida. Quem é para estar por baixo não é o homem de Deus, é o diabo. O Senhor diz: eis que sereis cabeça e não cauda, estareis por cima e não por baixo. Quem é para estar debaixo de humilhação, quem é para estar envergonhado é o diabo. Você, eu, a igreja, somos filhos do Deus Altíssimo, irmãos. E nós temos que começar esse ano se posicionando como tais. Nós temos que iniciar esse ano se posicionando como filhos de Deus, como tais. Você não deve se conformar em apenas andar em uma igreja. Você não deve se conformar em apenas ter um título de crente. Você não deve se conformar em ser apenas um religioso. Você tem que assumir a tua identidade, se posicionar como um filho do Deus vivo. A palavra nos mostra que quando Ezequias faz esta oração, imediatamente ele recebe a resposta de Deus. Eu fico maravilhado porque Ezequias ele realmente sabia quem era. Ele realmente conhecia o Deus que servia. Depois de tudo isso que passa, ele vai ser acometido de uma enfermidade. Aí vai virar o rosto para a parede e faz a mesma coisa. Vai levar para o Senhor.
e o Senhor mais uma vez lhe atende. E é isso que nós, servos de Deus, temos que aprender a fazer. Diz a palavra, acompanhe na sua Bíblia, capítulo 37, versículo 21. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, quanto ao que me pediste acerca de Senaqueribe, rei da Assíria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, te despreza e de ti zomba. A filha de Jerusalém meneia a cabeça por detrás de ti, a quem afrontaste e de quem blasfemaste, e contra quem alçaste a voz e ergueste os olhos ao alto, contra o Santo de Israel. Ezequias, se preocupa não, porque ele está afrontando a mim. Eu tomo para mim esta afronta. Ezequias, a tua atitude de me buscar, a tua atitude de se revoltar contra essa afronta e de transferir para mim foi nobre. Eu tomo para mim. Esse Senaqueribe não vai prevalecer contra ti. Veja o que diz mais o Senhor, versículo 33. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu ampararei esta cidade para a livrar por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Ou seja, Senaqueribe não tem vez nesta cidade. Contra as outras cidades, contra os outros reinos da terra, prevaleceu. Mas agora ele está afrontando um filho de Deus, que sabe se posicionar, que conhece o Deus que serve. Agora Senaqueribe não pode prevalecer. Amém, pessoal? E o Senhor vai mandar apenas um anjo para destruir aquele império de Senaqueribe. O Senhor vai ordenar apenas um anjo para que tire a afronta de sobre o rei Ezequias. No versículo 36 está escrito: então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Onde que está o poderoso exército de Senaqueribe? Mortos, todos mortos, corpos mortos. Versículo 37, assim Senaqueribe, rei da Assíria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. E sucedeu que, estando ele prostrado na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o feriram a espada, e eles fugiram para a terra de Ararate. E Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Onde que está Senaqueribe? Morto. Quem o matou? Seus próprios filhos. Qual foi o sucesso de Senaqueribe contra o servo de Deus Ezequias? Nenhum. Quando uma afronta vem contra um servo de Deus que sabe se posicionar, quando uma afronta vem contra um filho de Deus que não aceita, mas que busca o Senhor e usa a sua fé, então
então essa afronta não prevalece. Escuta, a afronta que veio contra Ezequias foi a humilhação e a ameaça de Senaqueribe. Qual é a afronta que hoje se levanta contra a tua vida? De que forma está vindo esta afronta hoje contra a tua vida? Não precisa dizer que afronta é essa. O que precisa é tão somente você não aceitar. O que precisa é tão somente você se revoltar contra isto e não se acomodar com isto. O que precisa é tão somente você se posicionar como um servo do Deus vivo, um filho do Deus Altíssimo. E esta afronta não vai prevalecer. Amém? Não vai prevalecer. Diga para você mesmo: eu não vou aceitar mais. Não diga com mais ousadia: eu não vou aceitar mais. Diga: eu não vou aceitar mais. Nesse ano de 2024, esta afronta que até hoje tem prevalecido contra a tua vida, ela vai cair por terra. Você não é um religioso, lembre-se disso. A diferença de um religioso para quem vive pela fé é muito grande. O religioso, ele vê o vício dentro da sua casa e ele diz: é melhor do que ir beber lá na rua. É melhor do que ir lá para o bar. Quem vive pela fé e sabe se posicionar como filho do Deus Altíssimo, age diferente. Eu não aceito o vício na minha casa, porque eu sou um filho de Deus. Eu não aceito os meus serem dominados pelo diabo e viverem debaixo do capacho, debaixo das garras do diabo, sendo capacho de Satanás. Não, o meu Deus vai libertar do vício. O meu Deus vai dar um basta nessa humilhação. Eu não aceito essa afronta na minha casa. Quem vive pela fé faz isso. Quem é religioso é melhor do que ir beber no bar. Você entende, irmão? Você não é religioso. Você é um filho de Deus. E tem que se comportar como tal. Tem que ter ousadia. Tem que se posicionar como tal. Nós vivemos em uma época que a igreja mais parece um grupo de religiosos. Nós não podemos aceitar isso. Nós não devemos nos acomodar ou conviver com as afrontas que o diabo lança contra a nossa vida. Não é isso que o Senhor espera de você. O Senhor quer que realmente você se coloque de pé. O Senhor quer que realmente você reconheça a tua identidade de filho de Deus e se posicione como tal. E Ele vai fazer a afronta cair por terra. E Ele vai te fazer triunfar diante dos Senaqueribes desta vida. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus.